Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Thiago Benedetti, do Aprenda Mais, e estamos aqui para mais um vídeo-resposta para as perguntas que vocês enviaram, tá? Vou deixar aqui embaixo os locais onde você pode falar comigo e enviar a sua pergunta sobre estudo, aprendizagem e ter todo esse universo, né, que envolve o mundo dos estudos, tá bom? Então, olha só, pergunta de hoje, bem importante, ela foge um pouquinho da minha área de atuação, mas acho que eu tenho alguma coisa que eu posso falar para vocês, que é o seguinte, pergunta é: qual é a relação entre motivação e disciplina? Repara só, para quem vive nesse universo dos estudos, seja para vestibular, concurso público, Enem, escola, universidade, enfim, todo mundo já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre isso e sobre a importância disso tudo. E talvez você já tenha ouvido, inclusive, falar alguma baboseira do tipo disciplina é mais importante que motivação, ou então, motivação só serve para começar e disciplina para continuar, alguma coisa assim. Então, repara só, a ideia nesse vídeo é tentar trazer um pouco de esclarecimento, né, à luz da ciência, e também, claro, considerando um pouco da minha experiência nesse ponto, né? Lembrando que eu sou professor e coordenador pedagógico de cursinhos pré-vestibulares, de pré-concurso, trabalho com acompanhamento de estudantes, né, há bastante tempo. Então, olha só, disciplina e motivação, qual é a relação? Existe sim uma relação absoluta e total de uma coisa com a outra. Primeiro vamos esclarecer então quem é quem. Motivação, aquela coisa básica, né? Motivação tem a ver com o motivo da ação, ou seja, motivação está relacionado a uma capacidade sua de gerar esforço, porque estudar, né, exige esforço. Então, motivação tem a ver com a sua capacidade, né, para promover um esforço pessoal, um esforço mental, que precisa de uma substância química chamada dopamina, inclusive, para acontecer. Tá? Então, toda a tua motivação está relacionada a um sistema dopaminérgico. E motivação, então, é o quê? É a capacidade de gerar um esforço visando algum tipo de recompensa. É isso. Tá? Então, o que é estar motivado? É você ter capacidade de gerar esforço visando buscar uma recompensa, certo? Então, se eu falar o seguinte, ó, eu te dou aqui R$ 100 se você comer essa pizza. Pô, zero esforço, né? Você gosta de comer pizza, você ainda vai ganhar R$ 100, então você vai fazer isso imediatamente. Por quê? Porque você tem uma recompensa, que é o dinheiro, né, por um esforço que é comer uma pizza, que para você talvez nem seja um esforço, tá? Ou então eu posso fazer assim, vou te dar aqui R$ 1.000 se você fizer agora um mapa mental sobre essa aula. Então você vai pensar, pô, se eu fizer o mapa mental, eu vou ganhar R$ 1.000. Então, existe uma recompensa para o meu esforço. Então, você vai ficar motivado para fazer isso, beleza? Então, motivação é isso, é você gerenciar essa capacidade. Essa capacidade de gerar esforço é importante para estudar, por quê? Porque estudar cansa, estudar exige esforço, prestar atenção, se manter focado, tudo isso exige esforço. Qual é o problema dos estudos? O problema é a recompensa, né? Para a gente, muitas vezes não fica claro qual é a recompensa que eu tenho por estudar, né? Aquela velha história. Por que eu estou estudando? Para que eu estou estudando esse conteúdo? Então, olha só, se eu te perguntar agora, por que você estuda? Se você levar mais de 3 segundos para pensar e começar a responder, provavelmente você não sabe por que você estuda. E se você não sabe por que você estuda, você provavelmente estuda desmotivado. Por quê? Porque você não tem percepção de recompensa. Se não existe uma recompensa perceptível, ou se a recompensa não te parece clara o suficiente, ou não parece valiosa o suficiente, o teu cérebro não vai produzir dopamina para você estudar, logo você não vai se motivar ou não vai se motivar tanto quanto gostaria para estudar, ou você não vai ter motivação para estudar por muito tempo, certo? Então esse é um ponto. Motivação tem a ver com isso. Motivação para os estudos tem a ver com essa pergunta. Por que você estuda? E a disciplina? A disciplina, ela é consequência da motivação. Disciplina o que é? É você fazer as coisas que você tem que fazer mesmo quando você não tem vontade, ou seja, motivação para fazer, certo? Disciplina é o que a gente pode dizer assim, é o que você faz quando você é adulto, né? Uma criança mimada faz o que ela quer, um adulto faz o que precisa ser feito. Então, beleza, por um lado, eu estou desmotivado para estudar, mas eu sei que eu preciso estudar. Então, qual é a disciplina aqui? O que significa isso? Disciplina é você ter muito claro, né, dentro de uma linha de rotina e planejamento, é você ter muita clareza sobre as coisas que você tem que fazer. Então, por exemplo, se eu tenho motivação para estudar, digamos que eu quero estudar para passar em medicina no Enem. Então, eu estou motivado por isso, eu tenho o meu porquê, está tudo muito claro. Então, existe motivação. O que é a disciplina? Disciplina é você ter uma rotina com planejamento e saber que todo dia de manhã você vai estudar de tal hora até tal hora
esse e aquele conteúdo dessa e daquela disciplina e que nesse estudo você vai fazer leitura, você vai ver uma videoaula, você vai fazer anotação, você vai resolver não sei quantas questões, não sei o quê. É ter clareza disso tudo e fazer isso tudo. Agora, onde é que entra a relação entre disciplina e motivação? Às vezes, você não está tão afim de estudar. Às vezes, você não tem motivação ou por algum motivo, né, geralmente associado a sono, estresse e questões emocionais, você pode acordar em um belo dia desmotivado para estudar na quarta-feira de manhã aquele conteúdo de biologia. Porém, se você tem disciplina, né, você vai estudar mesmo assim, certo? Claro que o rendimento não vai ser o mesmo, beleza? O rendimento estudando motivado e estudando desmotivado é completamente diferente. Mas ainda assim, você consegue, pela força do ódio, você consegue estudar, ou você pelo menos faz alguma coisa dentro do que você tinha que fazer. Então, digamos que se eu estivesse motivado para estudar biologia na quarta-feira de manhã, eu estudaria, digamos, ali por mais ou menos 1h30 e faria isso, isso, isso. Ok. Agora eu acordei desmotivado. Vou ter que estudar por força do ódio, disciplina. Então talvez eu não aguente estudar 1h30, vou estudar 45 minutos. E de tudo aquilo que eu ia fazer, eu vou tentar fazer pelo menos o mais essencial, o mais impactante, por mais que eu não esteja assim tão afim. Se você fez isso, então isso foi disciplina. Só que qual é a relação? Você só fez isso porque lá atrás você viu o motivo. Porque lá atrás existe uma motivação. Então, você só tem disciplina para repetir um comportamento frequentemente e continuamente na sua rotina, porque existe um motivo. Ou seja, se a gente fosse classificar aqui hierarquicamente a relação entre, vamos chamar isso aqui, cadê a câmera aqui? Isso aqui é motivação e isso aqui é disciplina, vamos pensar que motivação é maior do que a disciplina. A motivação vem antes da disciplina, certo? Você precisa ter um motivo para ter esforço, para seguir uma rotina com o contexto da disciplina, beleza? Então, disciplina é fazer o que você tem que fazer. É fazer aquilo que tem que ser feito, independente da sua vontade. Então, quando você casa as duas coisas, é muito melhor para todo mundo. Se você é uma pessoa motivada e também disciplinada, pô, você vai longe, você vai estudar fácil, você vai estudar com força, você vai aprender muito. Se você tem motivação, porém é uma pessoa indisciplinada, né, o teu rendimento talvez não vai ser o mesmo. Por quê? Pela falta da disciplina, né, a tua rotina de estudo vai ser um pouco caótica, você vai fazer as coisas meio sem planejamento, meio sem intenção, e aí você pode ter todo um esforço direcionado para o lugar errado e não ter resultado. Então, motivação sozinha é muito boa, mas sem disciplina, rotina, planejamento e intenção, ela não vale assim de tanta coisa. O outro extremo é, eu até sou disciplinado, mas estou desmotivado. Então, provavelmente, né, você vai conseguir encarar, digamos que na força do ódio, a sua rotina de estudo, porém com baixo rendimento, o que também não vai adiantar muita coisa. Então, sobre essa relação entre motivação e disciplina, o que eu tenho para te dizer, para você que é estudante? Você precisa primeiro resolver o teu problema motivacional. E o teu problema motivacional se resolve respondendo só uma pergunta, que é: por que eu estou fazendo isso? Só isso. Se você tem clareza, né, sobre o porquê de você estudar, você consegue gerar motivação. Claro que ela vai oscilar, tem dias melhores e tem dias piores, isso é normal, tá? É normal você acordar um dia super motivado para alcançar os seus objetivos, bater as suas metas, mas às vezes, mesmo tendo muita clareza sobre o que você quer, tem dias, né, que você não está assim tão bem. Até porque isso é biológico. Então, às vezes, a sua alimentação, sono, exercício físico e outros fatores podem afetar isso. Mas o fato é que você precisa responder essa pergunta. E quando você responde a pergunta, por que eu estudo? Você precisa mirar na recompensa. O sistema, né, motivacional dopaminérgico depende disso. Você só se motiva quando você percebe valor naquela recompensa que você busca. E isso é mais importante ainda quando você pensa em algo de longo prazo. Por exemplo, agora eu estou gravando isso aqui em fevereiro. E aí você vai fazer o Enem lá em novembro. Pô, tem uma distância enorme, né? O teu cérebro é muito imediatista, ele odeia distâncias, né, quando a gente fala de recompensa. Então, o teu cérebro vai pensar o seguinte: caramba, estou em fevereiro, por que eu faria um esforço hoje para uma coisa que eu só vou fazer em novembro?
Então, esse trabalho de motivação, de automotivação, depende também de algumas malandragens e estratégias. Então, você tem que se motivar não pelo resultado, mas aquela motivação pelo esforço, certo? Então, por exemplo, hoje eu não vou pensar mais que eu quero passar em medicina no Enem. Eu vou pensar que hoje eu quero estudar 3 conteúdos e fazer não sei o que e não sei o que. E a minha motivação é saber que esse esforço vai contribuir para que eu chegue no resultado que eu quero, tá bom? Então, outras coisas a gente pode conversar sobre isso, mas não cabe aqui porque a pergunta foi basicamente essa. Qual é a relação entre motivação e disciplina? E eu acho que está respondido, beleza? Então é isso. Se você tiver alguma consideração ou comentário para fazer sobre esse assunto, por favor, deixe aqui nos comentários, tá bom? Se você acha que isso aqui pode ser importante para que outros colegas seus, outros conhecidos teus, né, possam saber também, manda para eles que isso me ajuda demais, beleza? E não esquece, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, fala comigo pelas redes sociais, que qualquer hora dessa eu trago uma resposta para você, tá bom? É isso, a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!